Atos capítulo 2, versos 4 até o 8. Primeiro deixa eu te explicar o que é Pentecostes. Anota aí primeiro, Atos 2, 4 até o 8. O que é Pentecostes? O Pentecostes, ele era, e é, né? Até hoje acho que eles celebram isso aí, uma festa judaica, tá? E tem esse nome de Penta. Penta lembra o quê? Penta é o quê? 5, né? O Brasil é pentacampeão mundial de futebol porque tem 5 títulos. Então, Penta significa o 50º dia depois da Páscoa. 50, né? 50 dias após a Páscoa judaica, quando os judeus celebravam a Páscoa, 50 dias depois eles celebravam o Pentecostes. Tá? Então, o Pentecostes era uma festa que tinha todo um cerimonial no meio dos judeus. Aí depois a Igreja Católica assumiu essa festa também. Aí criaram o Pentecoste cristão. Só que depois as igrejas protestantes inventaram a Igreja Pentecostal. É um dos maiores engodos, mentiras e maldições que já colocaram no meio da igreja. Primeiro, não existe Igreja Pentecostal. Me mostra na Bíblia isso aí. Ah, mas em Atos 2 está lá. Não, não está. Não está. Vamos ler? Atos 2, versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Primeiro, por que isso aconteceu? Deus tinha uma promessa, presta bem atenção, meu irmão. Deus tinha uma promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Só que Deus ele não podia derramar na antiga aliança porque o povo estava em pecado, por causa de Adão, né? Então foi necessário Jesus subir à cruz, aniquilar o pecado, como está lá em Hebreus 9, 26. Ele aniquilou o pecado, tornou obsoleto, né, o pecado, e aí sim limpou o seu povo para sempre e tornou possível a descida do Espírito Santo para o seu povo. Então, no dia de Pentecostes, que era o 50º dia depois da Páscoa judaica, os judeus estavam reunidos em Jerusalém. Vários judeus de várias cidades que falavam outras línguas e tudo mais estavam naquele local. Então o Espírito desceu naquele dia. Coincidiu, né, com o dia de Pentecostes. Coincidiu com aquela festa. Então foi a primeira descida do Espírito Santo de forma eterna, vamos dizer assim, né? Ele veio para ficar no seu povo para sempre. Começou com os judeus, aqui em Atos capítulo 2. E depois passou para os gentios. No capítulo 10 de Atos você vê o Espírito Santo descendo sobre os gentios. E aí aconteceu o falar em línguas, porque a língua ela é um sinal do Espírito. Não é, veja bem, não é que seja obrigado a pessoa a falar em línguas. Isso não existe. Ah, se não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Mentira. O Espírito Santo, a língua é um dos sinais. São vários sinais que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E todas as ovelhas são batizadas com o Espírito Santo. Se não fossem, Deus seria mentiroso. Tá? Então, quando alguém diz que uma ovelha não tem o Espírito Santo, está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus prometeu, eu vou derramar o meu Espírito. E ele derramou. Começou com os judeus, no dia de Pentecostes, e depois com os gentios, e aí, né, quando a nova aliança se estabeleceu, todo mundo que nasce na nova aliança, já nasce com o Espírito. Todos que são ovelhas, né? Ou seja, todos os eleitos, todos aqueles que são de Deus, que nasceram ovelhas, já nascem com o Espírito. Amém ou não amém? Está entendido isso? Então tá. Então, muito bem. Eles estavam lá no meio da festa do Pentecostes, que é uma festa judaica, e aí no meio daquela reunião ali, né, o Espírito Santo desceu para Deus começar a cumprir a sua promessa. E eles começaram a falar o quê? Noutras línguas. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu, de todas as... Os judeus, eles eram espalhados por aquele lugar. Eram 12 tribos. Então, em todas as nações que existiam, que eles conheciam naquela época, né, havia judeus que falavam diversas línguas. Né? Era como hoje, né, um país fala inglês, outro fala alemão, outro fala chinês, japonês, quer dizer. Naquela época os judeus eram espalhados em vários lugares e cada lugar tinha o seu dialeto, tinha a sua língua. Está compreendendo isso? Tá, vamos lá. 6. Ouvindo, pois, aquele ruído da descida do Espírito Santo, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vai vendo. 7.
E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns dos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Sim. Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Pentecostes não existe na igreja. Esse balá não tem nada a ver. Esse negócio de balá, isso não existe. Que língua que eles ouviram? Que língua que eles ouviram? As próprias línguas. Ou seja, vários judeus, de várias tribos, de vários locais, que falavam idiomas diferentes. Eles estavam ali, ouvindo a sua língua. Então vamos contextualizar aqui. É como se nós estivéssemos aqui, e de repente viesse americano, viesse alemão, e ele começasse a me ouvir falar na língua dele. Não, mas peraí, esse cara está falando... Ele não é brasileiro? Como é que ele está falando a minha língua, eu estou entendendo? Eram línguas terrenas. Hã? Está escrito aonde? O sistema pentecostal diz que é o quê? Não, que eles estavam ali, desceu fogo do Espírito Santo neles, começaram a... É isso? Me explica se é isso. É isso que você leu comigo na Bíblia? O que você leu? Línguas terrenas. Eles vinham começaram a ouvir, mas peraí. O sistema pentecostal é mentiroso. Porque está enganando milhões de pessoas. Milhões. E agora está um tal de neopentecostal. Neo é um prefixo de novo, né? Quer dizer, novo pentecostal. Não, existem os antigos pentecostais e os novos pentecostais. Não há fundamento bíblico para isso. Não há. Você já viu alguma igreja pentecostal, alguém falando inglês? Quem aqui já viu? Falando pelo Espírito, não que sabe falar, pelo Espírito. Alguém já viu? Alguém já viu aqui? Você já foi à igreja pentecostal? Você já viu alguém falando alemão? Bíblia. O sistema pentecostal é mentiroso. As línguas que falavam nas igrejas eram línguas terrenas, não é balá. Não é nada disso. Nada disso. Não é, eu estou te mostrando a Bíblia, abençoado. Vamos ver mais? 1 Coríntios 14. Quem quer ir embora? Está com pressa de ir embora. 1 Coríntios 14, versículos do 26 ao 28. 1 Coríntios 14, versículos do 26 ao 28. Vamos ler. Que fazer, pois, irmãos? Olha o Paulo falando aqui. Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tem o quê? Interpretação. Tinha que ter língua na igreja, quando tinha, e tinha que ter o que junto? Interpretação. Tinha que ter intérprete da língua. Que língua que o Espírito dava? Que você leu lá em Pentecostes, no capítulo 2. Língua terrena. Esquece o negócio de balá, de canelinha de fogo, esquece isso. Língua terrena. É isso que Paulo está falando. Então, tem língua, tem que ter interpretação. Hã? Vai vendo. Vamos continuar. 27. Se alguém falar em língua, que língua? Balá, papá? Que língua? Terrena. Então ele está dizendo assim, se alguém falar em uma língua que não seja a língua de vocês, normal, que vocês utilizam, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez. E haja o quê? Um intérprete. O que adianta eu começar a falar inglês aqui? Ninguém aqui entende inglês com fluência. O que adianta eu começar a falar chinês? Alguém aqui entende chinês? Estão compreendendo isso aí? Então tinha que ter, obrigatoriamente. Você já viu alguém falar língua desse mundo na igreja pentecostal? E já viu alguém interpretar? 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Hã? E fale consigo mesmo e com Deus. Você sentiu vontade de falar em língua? Língua do mundo, não existe balá, isso é mentira. Mas sentiu no Espírito, o Espírito te moveu? Não tem intérprete na igreja? Vou falar comigo então. É o que Paulo está ensinando. Está claro na Bíblia isso aí.
Mas o dia de Pentecostes eles começaram a falar línguas estranhas e blá, 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 blá. Meu irmão, língua estranha é estranha a você. É estranha do seu país. Por exemplo, o japonês é estranho para nós. É uma língua estranha. Eu não entendo o japonês. Está compreendendo isso? Não tem nada a ver de reteté, de canelinha de fogo. Isso não existe, irmão. Não tem fundamento bíblico para isso aí. Não tem, abençoado. Estou te mostrando na Bíblia. E outra coisa, esse negócio que só quem fala em língua tem o Espírito Santo. E isso então é mentira, é uma das mais deslavadas e malignas que existem. E vou lhe mostrar aqui. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Hoje nós estamos lendo a Bíblia, hein? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Olha só. Quem já ouviu essa história? Meu irmão, quem não fala em língua aqui? Eu não falo. Vem aqui buscar o Espírito Santo, vamos falar em língua. Se você não falar, você não tem, hein? Aí o cara que fala do lado, fala. Blá, 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 blá. Carne, aquilo é carne. Esses balabalá é a emoção da carne, gente. Entenda. A carne gosta de aparecer. Então ele começa. O irmãozinho do lado não consegue. Ele, ai meu Deus do céu. Eu não sou digno, porque eu não tenho o Espírito Santo. Gente do céu, que maldição. 1 Coríntios 12, 29, veja ali, ó. Olha só. Porventura são todos apóstolos? Todo mundo aqui é apóstolo? Ou é apóstolo? Ou é apóstolo Analva? Tudo bem? Todo mundo aqui é apóstolo? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Hein? Não. Mas por que o pentecostal diz que todo mundo tem que falar senão não tem o Espírito Santo? Erros do sistema, meu irmão. O sistema pentecostal é o sistema mais podre que existe. Se você não jejuar, se você não subir o monte, se você não pagar o preço, se você não fala em língua, tudo assim, se você. E a pessoa que não consegue fazer essas coisas se sentem podres. Quanto tempo eu me senti podre no meio da igreja do sistema pentecostal porque eu não falava em língua, porque não sei o quê. Quanto tempo? Falam todos em outras línguas? Detalhe, que língua? Balabalá? Que língua que eu expliquei para vocês? Terrena. Falam todos? Interpretam todos? Não, cada um tem o seu dom. Aí você vai dizer, mas por que as línguas se manifestaram naquela época, apóstolo? Como sinal que o Espírito Santo tinha descido. Porque até aquela época não tinha Espírito Santo. Então quando ele desceu, aquilo foi um sinal apenas, para mostrar, olha, estou aqui. O Espírito Santo está movendo. Então o primeiro dom que apareceu foi o de línguas. Mas não é que é obrigado todo mundo a falar em línguas, isso não existe. E línguas, entenda como línguas terrenas. A língua de Pentecostes, lá do capítulo 2 de Atos, são línguas terrenas. Quem quer mais? 1 Coríntios 14, 23. Gente, a minha intenção com essa mensagem é abrir seus olhos. Você que está em graça, você vai pegar esse material, vai trabalhar, vai estudar em cima dele e vai ensinar para as pessoas. E você que está ouvindo graça há pouco tempo, é para abrir seus olhos. 1 Coríntios 14, 23. Olha que versículo tremendo. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas do mundo, esquece balá, é língua do mundo. Estou sempre frisando isso para ficar bem na tua mente isso. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos, quer dizer, pessoas que não tinham cultura, e incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? E aí você vê na igreja pentecostal. E bate, e pula, e chega alguém na porta e diz, cambada de doido. Aqui, a Bíblia. Ué, tô aqui, tô lendo aqui. Então você imagina só um culto. Paulo está falando disso. Todo mundo queria mostrar o Espírito lá. Todo mundo tinha o Espírito lá na igreja de Coríntios. Aí falava lá, um falava em hebraico, outro falava em grego, outro falava em não sei o quê. Ou então no nosso meio aqui. O Bruno começa a falar em inglês, outro fala em alemão, outro fala em italiano, outro fala em japonês e pá. E aí? Aí chega um cara aqui, mas que é isso? Erros do sistema. As pessoas têm os evangélicos como loucos.
Só que loucos no pior sentido. Eu me considero um louco por crer no Evangelho, porque a palavra diz que o Evangelho é loucura. Mas é louco no bom sentido. Agora, o mundo tem os evangélicos como loucos no pior sentido da palavra. Por causa justamente dessa maldição que o pentecostal inventou. Tal de balá, de pula-pula, e não sei o quê, e cai no chão, e rola, e assopra, o cara cai. E cai no chão, e passa a mão, e pula, e não sei o quê, e vira helicóptero, e Aqui que o Paulo falou, se todo mundo fala em língua, aí entra um cara que não tem sabedoria, então é incrédulo, vai dizer o quê? Vocês são loucos. Traz escândalo para a igreja. O sistema pentecostal está há séculos trazendo escândalo para a igreja. É um erro do sistema. Eu provei para você, dentro da Bíblia, que o sistema pentecostal é mentiroso. Que não existe balá. Existe, sim, dom de línguas para falar línguas desse mundo. E foi o primeiro sinal da descida do Espírito Santo. Sim. Ponto. Gente, é muita podridão. É muita podridão. Você que está ouvindo pela internet, se você não abriu seus olhos com essa mensagem, me desculpa, meu irmão. Pode fechar o nosso site, pode se retirar, porque eu não sei mais o que fazer para você entender a palavra. Eu dei 4 erros terríveis do sistema religioso, que está aí até hoje, e mostrei dentro da Bíblia. Se você não crê, paciência. Agora, você que está aqui, eu tenho certeza que você creu, anote, estude isso. Se Deus colocar no teu caminho um católico, pentecostal, tradicional, não sei o quê, você é instrumento de Deus para que essa palavra corra. Assim é, porque assim disse o Senhor.